Vamos falar mais de Campeonato Brasileiro. Tem um enorme Inter e Atlético no fim de semana. Ô João, para você, os desafios dessa administração do Galo até a Copa Sul-Americana, porque não dá para brincar com o brasileiro também, né? E esse Galo e Inter do fim de semana é um jogo muito duro, muito complicado. Enquanto o João fala, pode colocar o provável Galo na tela, porque esse provável Galo, na expectativa do Cláudio Rezende, ele tem muito a ver com a seriedade que o Galo vai dar ao jogo, né? A expectativa que o Cláudio tem é de um Galo o máximo titular possível para o fim de semana, porque é um confronto direto e não dá para brincar com o tal do brasileiro, João. Esse é o jogo que, na minha opinião, pode ser o carimbo de um Atlético na Série A do ano que vem. O Atlético tem um jogo a menos contra o Juventude, claro que tem que entrar em campo. Contra Fortaleza, desculpa. Claro que tem que entrar em campo e garantir esses 3 pontos, mas isso não é fácil, isso não é simples, é sempre duro, né? É sempre difícil, mesmo quando o time está na zona de rebaixamento. Então não dá para colocar automaticamente na conta. Muitas vezes você tem um jogo a menos, está com 30 e tanto. Não é assim, você tem que entrar em campo, você tem que ganhar. Agora, esse jogo contra o Inter, Cirilo, é o jogo para jogar um Inter para as cobras e praticamente se livrar do rebaixamento. Para mim, é o jogo da salvação para o Atlético. Claro que se perder, que se não ganhar, tem outras oportunidades, tem outros jogos. Mas, pelo outro lado, se ganha, está praticamente resolvida a situação, na minha opinião. O Galo vai a 39, ô Vinícius, e na história das probabilidades lá da turma da matemática da UFMG, neste momento, 43 pontos é uma chance muito pequena de queda, 15% de chance de queda. 42 pontos ainda é mais provável que você não caia do que você caia, 34% de possibilidade. Amanhã, o Galo vencendo o jogo contra o Inter, ele vai a 39, abre 4 para o Internacional. E se for olhar o Vitória, amanhã não, domingo, né? E se for olhar o Vitória contra o Cruzeiro, se o Vitória for derrotado pelo Cruzeiro, ele permanece com 31. O Galo vai ter 8 de vantagem para a zona de rebaixamento. É um jogo muito importante no domingo às 6h30. É muito importante, o mesmo nível de concentração que a gente viu contra o Del Valle, que foi um jogaço do Atlético, ele tem que estar presente na partida de domingo. O Atlético agora ele precisa resolver sua vida no Campeonato Brasileiro e não cometer o mesmo erro do ano passado. Ano passado o Atlético teve um erro grave que foi viajar para a final da Libertadores com a sua vida indefinida no Brasileiro. E aí tomou uma pancada, perdeu de uma forma que deixou um astral muito negativo e aí volta para Belo Horizonte. E a Copa do Brasil junto. O Atlético tomou 2 porradas emocionais ali naquele momento. E por pouco o Atlético não consegue, na verdade não se recuperou, porque o Atlético chegou para voltar ainda e ter que somar alguns pontinhos para evitar a queda. O Atlético estava em frangalhos, e meio a isso tudo o Milito foi demitido, pediu para sair. E aí chega na última rodada ainda com risco de rebaixamento. Então, para esse ano, o Atlético tem que chegar no dia 22, que é a final da Copa Sul-Americana, com a sua vida resolvida no Campeonato Brasileiro. Até lá serão 5 jogos. São 5 decisões que o Atlético tem no Brasileirão para chegar no jogo contra o Lanús tranquilo. Aí se ganhar ou se perder, o brasileiro já não vai fazer tanta diferença mais. Não pode voltar da final da Sul-Americana com situações pendentes ainda no Brasileirão. Ô Edu, acho que a entrega técnica desse confronto contra o Independente Del Valle dá esperanças ao torcedor do Atlético de que o nível não vai baixar no Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro do Galo ele é preocupante num recorte geral, né? Mas nós acabamos de ver o principal jogo sob o comando do Jorge Sampaoli e um pouco mais próximo do que é ser Sampaoli, né? Um time que tem mais, que entrega mais ofensivamente também. Assim, acho que o atleticano agora tem mais esperança do que vinha tendo, Edu. Mas eu falei agora há pouco sobre o Cruzeiro e falei a palavrinha mobilização. E eu trago pro Atlético. Acho que tem faltado mobilização para essa equipe, principalmente nos jogos fora de casa, né? O Atlético vem para Belo Horizonte, Arena MRV, ali fazendo promoção, sempre públicos acima de 30 mil. A mobilização da equipe me parece uma nos jogos aqui, independentemente de ser Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro. Quando o Atlético sai daqui de Belo Horizonte e aí vai para o Campeonato Brasileiro, olha as atuações do Atlético contra Botafogo, principalmente no segundo tempo, com um jogador a mais, contra Fluminense e contra Corinthians. É fundamental que essa equipe tenha, que se mobilize de uma vez por todas no Campeonato Brasileiro. É difícil? É. Difícil pra caramba, cara. Desde o dia da classificação aqui, da terça-feira. De quarta-feira até hoje, só se falou em Sul-Americana.
Só se falou em Lanús, em Assunção, em pacote, promoção, preço de passagem, dia de jogo, hora de jogo. Não se falou em Internacional. Mas a gente fazer isso é uma coisa. O torcedor do Atlético está preocupado com Assunção é uma coisa. Agora, essa equipe, esse elenco, a comissão técnica, essa turma tem que ter voltado para a cidade do Galo e Inter em tudo quanto é lugar. Inter no vestiário, Inter no quadro de aviso, Inter no trabalho tático, no trabalho técnico. O Atlético precisa focar 100% no Campeonato Brasileiro e se mobilizar nos jogos fora de Belo Horizonte, e aqui eu nem falo, mas principalmente nos jogos como visitante, da mesma maneira com a qual se mobiliza sendo mandante aqui. Não tem como, não tem para onde fugir. Concordo com tudo que vocês falaram. O mundo ideal é viajar para Assunção, a semana da final, já com a sua vida definida em termos de permanência na Série A, com essa vida definida. Isso é o mundo ideal. Não vai ser fácil, não é simples, a sequência é difícil pra caramba. Esse jogo contra o Inter vai ser dificílimo, vai ser uma guerra. Lá, essa mobilização que eu falei, ela já existe, Beira-Rio lotado. Depois o Atlético vai enfrentar Sport na Ilha do Retiro, o Bahia, aqui o Bahia brigando por Libertadores. Então, assim, é muito difícil, mas, eu repito, tem que se mobilizar para isso, não tem como.